Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco e que todo o bem-estar, toda a energia benéfica que nós recebemos aqui nesses momentos de prece, através dos amigos espirituais que estavam aqui nos aguardando, que enviaram outros para nos acompanhar até aqui. E aqui reunidos nós recebemos deles a força, a orientação íntima que nós vamos recebendo durante o trabalho da leitura do Evangelho, das preces, da exposição doutrinária. Cada um de nós sabe o que recebe dentro de si, como intuição, como uma sugestão. Às vezes nós vamos acordar no outro dia e vamos ter uma ideia que vai clarear o nosso caminho ou uma situação que estamos vivendo. E isso tudo é obra do Cristo. É Jesus quem dispensa todas as bênçãos na terra. E diversos mensageiros dele estão em todos os lugares, não só no centro espírita, não só nas igrejas, não só nos templos religiosos, estão no meio dos ateus, nos presídios, nos hospitais. Nenhum lugar da terra é desprovido das bênçãos do Cristo. Que possamos lembrar disso nos nossos dias, principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde o nosso coração se sente apertado, onde as esperanças parecem sumir. Eis que junto de nós, pedindo para ser ouvido dentro da nossa consciência, está um discípulo do Cristo, invisível aos nossos olhos, mas que nos ama e trabalha pelo nosso bem. Cristo, que ainda não é compreendido por nós, porque ainda não temos a condição necessária para compreender aquilo que Ele veio nos ensinar, um espírito já puro. Ele nos concede, ao longo do tempo, em todos os lugares do mundo, emissários, seus ministros, que vêm trazer dentro do contexto daquela região a sua mensagem, para que aquelas pessoas possam, naquele momento, receber um pouco do exemplo do seu Evangelho. Nós temos muitos exemplos. Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, que deram exemplos do Evangelho do Cristo, exemplos mais próximos de nós, porque muitas vezes nos achamos muito distantes de Jesus. E muitas vezes nos achamos descrentes de uma melhora no mundo. Quantas pessoas nós vemos dizendo que tudo está piorando, que o mundo não tem jeito, que tal pessoa não tem solução. A fé esmorecendo. A doutrina espírita nos esclarece que todo mal que existe não provém de Deus, provém do homem. Então nós podemos dizer que somos todos maus, ou que Deus criou alguns melhores que o outro. Aprendemos na doutrina espírita que
O mal que nós vemos no mundo nada mais é que o resultado das imperfeições do homem. Porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, criados simples e ignorantes e colocados na estrada ascensional para Deus da evolução. E nessa caminhada, nós vamos, infelizmente, ou felizmente, nos distanciando uns dos outros. Nós vamos cedendo às nossas imperfeições, cedendo aos nossos impulsos, aos instintos, e vamos nos separando, como na leitura do Evangelho de hoje foi dito. Mães separam-se de filhos, marido de esposa. E na leitura de hoje, o motivo era o Evangelho. E o Evangelho separou muitas pessoas ao longo dos séculos. Ele separa, no primeiro momento, os cristãos como perseguidos. E se nós vamos ver Paulo de Tarso, antes Saulo, doutor da lei, aguerrido defensor da lei de Moisés, persegue os cristãos, fazendo o que se fazia naquela época, como movimentava-se o mundo naquela época, através da violência. E através da violência, os cristãos perseguiram então, durante séculos, em nome de Deus, trazendo as cruzadas, trazendo a Inquisição, criando assim, entre os irmãos, que somos todos nós, criando um oceano de distância, de ódio, de mágoa, de desejo de vingança, de insatisfação, mas também de culpa. Quando nos apercebemos do erro cometido, e isto, se não acontece no mundo físico, acontece no mundo espiritual, a culpa toma conta e geram novas imperfeições, geram novas consequências, e lá estamos nós, com uma carga que só a espiritualidade amiga para nos ajudar a carregar. A violência, que nós, quando olhamos um noticiário, quando olhamos o nosso celular, eu sou mais antigo, mas eu sou da época do noticiário, mas tem mais gente aqui. Quando nós ouvimos de um ato muito violento, um assassinato, uma guerra, pessoas inocentes, crianças morrendo no bombardeio, nós ficamos pensando que o mundo não tem jeito, de novo está se repetindo. Para que tanta violência? E se nós pensássemos apenas isso, seria uma reflexão de um coração que anseia pela paz. Mas quantas vezes nós, na nossa mente, articulamos os pensamentos de raiva, de desejo de vingança, em direção daquele que cometeu aquele crime, que nós não conhecemos, nem a pessoa, nem o seu passado, nem as circunstâncias. A violência que nós conhecemos fora, dificilmente nós reconhecemos dentro.
num livro chamado Comunicação Não Violenta, o autor traz no início alguns casos para ilustrar a forma das pessoas se relacionarem. Ele aborda como que da natureza humana ser compassivo, sentir piedade, sentir compaixão, e esta troca fraterna entre as pessoas. Porém, ele constata que na sociedade nós vivemos o contrário disso. Nós somos aqueles que agimos com violência. E ele traz então a proposta de uma comunicação entre as pessoas não violenta. E ele, no início do livro, traz de um menino que vivia a época do apartheid na África, que era negro e que seguidamente apanhava e sofria com aquela situação. Então, seus pais levaram ele, e ele tinha em torno de 12 anos, para a Índia. E lá, o seu avô, uma pessoa mais sábia, ouvindo então o seu neto falar daquelas questões que ele tinha passado, das agressões, da violência que ele via onde ele morava, chama ele e pede para que ele fizesse como que uma árvore genealógica e colocasse nela todas as formas de violência que ele já havia sofrido. E depois pediu que o menino, todo dia, colocasse ali aquilo que ele, porventura, tivesse feito a outrem que pudesse ser classificado como, e ele chamava de violência passiva, que é aquela que nós não nos damos conta. E para que a gente entenda um pouquinho melhor o que queria dizer essa história, a gente vai buscar numa definição da Organização Mundial de Saúde o que eles definem como violência. A violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. É qualquer ação dirigida a outrem que cause prejuízos, danos físicos, psicológicos e ou espirituais. É abrangente. Então, quando alguém se sente mal com uma brincadeira que a gente faz, né, que hoje está muito comum, a quinta série, quando alguém se sente mal, é um dano. Quando uma criança que quer a atenção do pai que passou o dia fora, e o pai é áspero, é um ato de violência. São tantos os atos que hoje nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei da Maria da Penha, e a gente já falou sobre isso aqui há um tempo atrás, e ali está colocado as formas de violência psicológica, patrimonial, física, bem como está aqui descrito nessa definição que nós lemos. A época de Jesus, a violência intencional pela força
ou pelo poder, contra um grupo, contra uma pessoa, contra uma comunidade, contra aqueles que nós elegíamos como adversários, era comum. Dentro da justiça da época, o apedrejamento era lei. E ao levarem aquela mulher adúltera até Jesus, não para saber o que era certo ou errado, mas para tentá-lo, Jesus responde: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, porque todos se reconheceram diante de Jesus menores. Mas eles não ficaram por aí, eles continuaram tentando até que conseguiram colocar o Cristo na cruz. E o nosso assunto de hoje é bem-aventurados os brandos e pacíficos. E isso está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, Allan Kardec reúne 3 passagens do Evangelho para compor, assim como ele fez em outros, para compor esse capítulo. A primeira delas é: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Depois, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a terceira, ela é mais longa. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São imagens fortes que suscitam a fala, porque era necessário trazer essas imagens à época. Mas voltando aos brandos, porque possuirão a terra, Jesus faz uma promessa. Mas não é aquela que a gente faz aos nossos filhos muitas vezes, né? Faz isso e tu vai ter aquilo. Ou aquilo que a gente se acostumou, né? Chantagear Deus. Se ele curar a minha vozinha, eu vou na romaria, vou pagar uma promessa. Essa ideia que nós ainda muitas vezes sustentamos no nosso íntimo, de que tudo que nós queremos que aconteça, seja efetivamente bom ou ilusório, venha de fora. E aí nós pedimos para obter e oferecemos alguma coisa se nós obtermos. Isso tem nome, né? Então Jesus nos oferece possuir a terra, porque ele estava diante de uma humanidade ainda muito violenta, cruel, e que não queria nada senão coisas materiais, aquilo que era possível obter. Então Jesus chega até nós e ele faz milagres, entre aspas. Ele obtém cura de leprosos, de cegos, de paralíticos, transforma a água em vinho, expulsa os demônios ou espíritos
obsessores. Tudo isso para que nós pudéssemos dar atenção. Mas ele também traz um consolo ao coração daqueles sofredores que já estavam em condições de receber um alimento mais espiritual, embora intelectualmente não era possível compreender como hoje nós já conseguimos. Então ele, onde vai, ele é sempre acompanhado de muitas pessoas. E essas pessoas, na grande maioria, são aqueles que eram marginalizados. Mas não só eles, porque muitos da sociedade, esposa de romanos, entre outros, também foram tocados pela mensagem do Cristo. E é aí, nesse contexto, que ele promete um reino dos céus, ao mesmo tempo que nos convida à brandura, nos prometendo uma terra. Possuirão uma terra. E hoje, nós abrindo o livro dos Espíritos, na questão número 100, ali nós vamos ter a escala espírita. E vamos ver que num mundo como o nosso, de provas e expiações, característica principal, predomínio da matéria sobre o espírito. Nós não possuímos a nossa terra interior ainda. Estamos caminhando. Então é isto que promete Jesus, não só nessa passagem, mas em todo o seu Evangelho. As promessas do Cristo, aquilo que ele joga para o futuro, são todas conquistas espirituais, que cada um de nós vai conquistando à medida que vai evoluindo. Nós podemos pensar, e Kardec traz, que nós vamos estar numa terra regenerada. Sim, estamos indo para uma terra, um planeta de regeneração. Mas é preciso, como diz Kardec no Evangelho, que este planeta, esta terra, terá que ser essencialmente povoadas por espíritos melhores. Espíritos que buscaram e que já passaram nessa escala espírita para aquele patamar onde o espírito domina a matéria. Não que a matéria tenha perdido toda a sua força, mas a predominância já é do espírito. E nessa terra, pelas informações que temos, aquelas aflições das doenças físicas, das guerras, dos ódios, das aflições íntimas da culpa, da revolta, elas já vão ter se amansado. É tudo que a gente quer. E Jesus, nesta passagem, nos diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, possuirão a si mesmos e farão parte de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, que busca o bem. E na origem da palavra brando, nós vamos ver que Jesus não pediu muito. A origem é gentil. E como tem sido difícil, por vezes, numa correria que a gente vive, a gente ser gentil. Porque para ser gentil, a gente não precisa estar
com tudo perfeito na nossa vida. André Luiz diz que o sorriso é algo que a gente pode ofertar dando com o coração apertado. Essa faixa vibratória da violência, nós transitamos ali de olhos fechados. Seja por palavras, por ações ou por pensamentos. É necessário esse esforço, então, da gentileza, da brandura, de nós cuidarmos, como diz Emmanuel, o nosso falar. E aqui, toda reunião é lida a mensagem do silêncio. O silêncio, nós podemos estar muito irritados, porque faz parte da nossa caminhada. Nós não vamos virar anjo, mas nós podemos exercitar o silêncio, que dá tempo à reflexão, que dá tempo para a compreensão, que dá tempo da gente mudar a nossa sintonia e buscar ser gentil, ser brando. A partir daí, Kardec traz a outra bem-aventurança, pacífico ou pacificadores, que na origem da palavra é amigo da paz ou em busca da paz. Então, quando nós estamos diante de alguém nervoso, irritado, falando coisas agressivas, e nós já conseguimos um pouco, pelo menos, nos mantermos brandos, tranquilos, serenos, e já estamos flertando com a paz, a gente vai encontrar um meio de ser aquilo que Jesus nos recomenda, pacificador. Diante da fofoca, não leva adiante, é ser pacificador. Diante do erro alheio, procurar aquilo que é possível para nós ser feito efetivamente, ou dito, em tom adequado, em momento adequado, para auxiliar, sem registrar o mal. É ser pacificador. É levar a mensagem do Cristo, porque o Cristo, na sua passagem, ele soergueu a humanidade. Ele mostrou caminhos. Ele indicou uma rota. Mas ele fez isso se colocando de igual para igual para nós. Ele veio até nós. E quando nós vamos à terceira passagem, onde falar raca era um termo de escárnio, né? E se tu dissesse és louco, tu ia para o fogo do inferno. E Kardec coloca em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É só uma palavra. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. E lá, naquele banner bem embaixo, diz: quem ama não fere e não se fere. Então o convite é amar. O convite do Cristo é esse convite
de nós compreendermos que nenhum de nós é essencialmente mau. E quando eu falo nós, é a humanidade. Quando nós vemos essas notícias, que são impactantes, lembremos que assim como Deus cuida das flores, dos mares, dos animais, de nós, Ele cuida igualmente e ama, sem distinção alguma, esses irmãos que muitas vezes nos causam sentimentos contrários, as suas ações causam esses sentimentos contrários à lei de amor e caridade. E para a gente encerrar, apenas um parágrafo de uma mensagem de Emmanuel, do livro de Esperança, capítulo 22. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pela sombra do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete sem falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. O que é muito difícil ainda para nós. Por vezes nós mal escutamos, o outro mal termina de falar. E a recomendação de Jesus, lembremos dela: brandura, gentileza, por nós, para que nós possamos viver em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja.